Hill observou isso em todos que ficaram ricos, um sinal silencioso. Sempre o sinal que ninguém ouve, mas todos sentem. Antes de a fortuna se manifestar, existe sempre um silêncio. É um espaço quase imperceptível entre o desejo e a conquista, onde a mente parece em pausa, o coração desacelera e algo invisível começa a se alinhar. Napoleon Hill dizia que esse é o ponto em que o homem comum desiste e o visionário desperta. Quando ele estudou centenas de milionários, percebeu que todos, sem exceção, experimentaram um instante em que o mundo parecia contra eles. E é justamente aí que surge o sinal silencioso, uma intuição calma, quase tímida que sussurra: continue. O problema é que a maioria abafa essa voz com medo, dúvida e pressa. Hill chamava isso de a frequência da fé, uma energia mental que não grita, mas vibra. O sinal não se manifesta em palavras, mas em sensações. Paz no meio do caos, confiança mesmo sem prova, vontade de agir mesmo sem certeza. Ele é a faísca da criação. Quando o silêncio vira direção, o sinal silencioso não é um convite ao comodismo, é um chamado à ação certa. Hill via o silêncio como o momento em que o subconsciente recebe instruções diretas de Deus. Aquele instante em que o plano começa a ser traçado por forças que você não controla, mas que trabalham a seu favor. É quando uma ideia simples surge e parece óbvia demais, e exatamente por isso muitos a ignoram. Um insight, uma lembrança, uma oportunidade pequena. Hill dizia que é nesse exato ponto que o homem sábio age. Ele não espera o cenário perfeito, ele reconhece o sinal e move-se mesmo sem ver o caminho completo. É como atravessar a neblina, confiando que existe estrada do outro lado. Todos os que enriqueceram, segundo Hill, tiveram um momento assim. Ouviram algo dentro de si e obedeceram, mesmo quando ninguém mais acreditava. O sinal silencioso é a linguagem divina da prosperidade. O momento em que a mente se alinha com o divino Hill, acreditava que a mente é como uma estação de rádio espiritual. Quando você pensa com intensidade e fé, sua vibração se ajusta à frequência da abundância. É nesse ponto que o sinal silencioso se torna audível, não com os ouvidos, mas com o coração. A dúvida e o medo distorcem a sintonia. A fé e a clareza a limpam. Quando ele entrevistou homens como Henry Ford, Edison e Rockefeller, percebeu o mesmo padrão. Todos falavam de um momento de convicção calma, um estado onde eles sabiam que iriam vencer, mesmo quando o mundo chamava de loucura. O segredo é que o universo não responde à ansiedade, mas à certeza vibracional. O sinal aparece quando a mente deixa de implorar e passa a afirmar. Nesse instante, as circunstâncias começam a se reorganizar. Pessoas aparecem, portas se abrem, ideias se ampliam. Nada disso é coincidência, é o reflexo da sintonia perfeita entre fé e propósito. A semente invisível do milagre. Todo sinal silencioso é uma semente. Ele não mostra o fruto pronto, mas contém dentro dele o código da prosperidade. Hill dizia que quem ignora esse primeiro impulso perde o tempo certo da colheita. É o mesmo que plantar e esquecer de regar. O sinal aparece, você sente, o coração acelera, a mente vê uma imagem, e se hesitar, o solo esfria. Os ricos, segundo Hill, têm um padrão mental treinado para agir rápido quando o sinal chega. Eles confiam na intuição porque já perceberam que ela é a ponte entre a mente consciente e a inteligência infinita. O sinal não erra. Ele pode ser um desconforto, uma ideia insistente, um encontro inesperado ou até uma perda. Tudo isso é o chamado. Deus fala por meio de eventos sutis, mas o homem impaciente quer trovões. Eu dizia, o silêncio contém as respostas que o barulho da mente não deixa ouvir. Quando a vida testa o seu nível de fé, há um instante antes da virada em que tudo parece desabar. Hill chamava isso de teste da persistência.
O sinal silencioso surge justamente quando a realidade parece negar o sonho. É a última peneira, o ponto onde o universo observa se sua fé é verdadeira ou apenas conveniência. Os ricos atravessam esse teste porque entenderam que o silêncio não é ausência de resposta, mas preparação da vitória. Enquanto os outros reclamam, eles ficam quietos, observam e mantêm a vibração. A mente treinada para ouvir o sinal não se desespera. Ela sabe que a calmaria antes da conquista é o tempo em que as forças invisíveis reposicionam cada peça. O sinal não some, apenas se aprofunda. Hill dizia que a fé é o motor que transforma o invisível em visível, e esse motor só funciona quando você aprende a confiar no silêncio. O segredo que torna tudo possível. O sinal silencioso é o código sagrado da prosperidade. Ele está presente em todos que alcançaram grandes feitos, uma força interna que guia decisões, acalma a mente e cria resultados além da lógica. Hill observou que aqueles que o reconhecem cedo evitam fracassos repetitivos, porque aprendem a ouvir antes de agir. A riqueza não nasce do barulho do mundo, mas do diálogo íntimo com Deus. O homem que escuta o sinal entende que prosperidade não é sorte, é sintonia. Quando você aprende a confiar nessa voz interior, começa a manifestar o que antes parecia impossível. O dinheiro vem, mas junto dele vem a paz, a clareza e o propósito. Hill dizia: nenhuma fortuna se sustenta sem a consciência que a gerou. O sinal silencioso é essa consciência. Ele está dentro de você agora. Feche os olhos, respire fundo e ouça. O silêncio que você sente é o mesmo que guiou todos que ficaram ricos. O sinal que antecede o milagre. Como reconhecer, ouvir e agir. Quando o sinal silencioso chegar, há um instante em que o universo parece respirar junto com você. Nenhum som, nenhum ruído, apenas a vibração de algo que se move em silêncio. É nesse momento que o sinal silencioso se manifesta. Hill dizia que o silêncio é o idioma mais puro de Deus, e quem aprende a compreendê-lo abre portas que o esforço humano jamais poderia forçar. Imagine um rádio antigo tentando captar uma frequência. Quanto mais ruído e interferência, mais distorcido o som. Assim é sua mente quando está tomada por medo, ansiedade e pressa. O sinal não desaparece. Você é que não consegue ouvir. Prosperar não é criar o sinal, é limpá-lo. Quando Hill estudava os grandes milionários, percebia que todos tinham um padrão mental semelhante. Eles tinham rituais silenciosos, momentos de introspecção, pausas intencionais em meio à turbulência. Edison dormia com uma lâmpada na mão, e quando ela caía, o barulho o acordava no exato momento entre a vigília e o sono, o ponto onde as ideias do inconsciente fluíam. Ford andava sozinho no campo por horas antes de tomar decisões. Carnegie fechava a porta do escritório e ficava em completo silêncio antes de qualquer grande assinatura. Nenhum deles chamava isso de meditação, mas todos faziam o mesmo. Silenciavam o barulho externo para ouvir o sinal interno. Esse sinal é uma espécie de luz mental. Ele não ilumina tudo, apenas o próximo passo. E é aí que a maioria erra, quer enxergar a estrada inteira. Hill alertava que o universo só revela o suficiente para o passo seguinte, e essa é a prova da fé. O medo quer garantias, a fé quer movimento. O homem que exige ver o final da jornada nunca começa. O homem que confia no sinal dá o primeiro passo e o caminho aparece. Quantas vezes você sentiu um impulso de fazer algo diferente, mas logo pensou, e se não der certo? E desistiu? Esse era o sinal. Ele não volta na mesma intensidade, porque o universo entende que você ainda não está pronto para ouvir. Há 3 estágios que Hill observou nas pessoas que responderam corretamente ao sinal silencioso. O primeiro é a percepção, o momento em que você sente que algo mudou em sua vibração. As coincidências aumentam, pequenas oportunidades surgem,
e sua intuição fica mais afiada. O segundo estágio é a aceitação. Quando você reconhece que aquilo não é acaso, é direção. O terceiro é a ação inspirada, quando você age mesmo sem entender totalmente o porquê. Todos que ignoraram um desses estágios se afastaram do fluxo, e todos os que obedeceram enriqueceram. Hill dizia que a mente tem uma linha direta com a inteligência infinita, mas o canal é sutil. Para acessá-lo, é preciso criar uma rotina espiritual silenciosa. Você pode chamá-la de oração, meditação ou comunhão. O nome não importa. O que importa é a vibração. Quando você fecha os olhos, respira fundo e diz: mostra-me o que preciso ver. Algo dentro de você muda. Não é voz, é sensação. O corpo relaxa, o pensamento desacelera e, de repente, uma ideia parece brilhar na mente. Não é aleatória, é uma mensagem. Hill ensinava que o cérebro humano é uma estação emissora e receptora de vibrações. O pensamento é energia em forma pura. Quando carregado de emoção, fé, desejo, amor, ele se eleva de tal modo que atravessa a matéria e toca o campo invisível onde tudo já existe. É ali que os sinais silenciosos nascem. É por isso que os que vivem na pressa e na negatividade jamais percebem nada. Estão vibrando em uma frequência onde o sinal não ressoa. Deus não grita, ele sussurra. O universo não empurra, ele convida. A prosperidade não invade, ela se aproxima. Quer perceber esse sinal? Hill sugeria o exercício da quietude diária. Reserve 10 minutos todos os dias para não pedir nada, apenas escutar. Feche os olhos e imagine que o universo está em silêncio, esperando sua mente aquietar-se para entregar as instruções. No início, você só ouvirá pensamentos aleatórios. Depois, sentirá uma leveza. E um dia, algo diferente. Uma ideia, um nome, um impulso. Esse é o sinal. Ele não vem com manual de instruções. Sua função é testar sua fé na prática. Outro exercício poderoso é o da revisão silenciosa. Todas as noites, antes de dormir, Hill recomendava repassar mentalmente o dia, observando os momentos em que você sentiu algo diferente. Um frio na barriga, um arrepio, uma coincidência. Esses são pontos de contato. Quando você os reconhece, o subconsciente entende que está prestando atenção e começa a enviar mais sinais. É como se a vida dissesse: agora ele está ouvindo. Os ricos e bem-sucedidos não têm sorte, têm sensibilidade. Eles percebem os sinais que os outros ignoram. Quando tudo parece dar errado, eles perguntam: o que isso quer me mostrar? Quando algo inesperado acontece, eles não reclamam, observam. Essa postura de observação cria uma ponte entre o visível e o invisível. A fé não é uma crença cega, é uma leitura sensível das leis invisíveis. Há uma história pouco conhecida sobre Andrew Carnegie, que Hill ouviu pessoalmente. Antes de construir seu império, Carnegie perdeu tudo 2 vezes. Em ambas as ocasiões, ele sentiu dentro de si uma calma inexplicável. Era o sinal. Ele disse: quando perdi tudo, uma voz silenciosa me dizia: você está mais perto do ouro do que imagina. Ele acreditou e reconstruiu. Hill percebeu que todos os grandes homens tinham essa mesma serenidade diante da queda. É o sinal silencioso agindo porque ele não fala de vitória, fala de propósito. Quando a perda não te tira do caminho, é sinal de que você entendeu o código. O sinal silencioso também se manifesta como interrupções providenciais. Você planeja algo, tudo parece certo e de repente algo impede. Um atraso, um cancelamento, uma pessoa que muda de ideia. O homem impaciente se irrita. O homem consciente entende. Isso também é sinal. Quantas vezes Deus te livrou de algo disfarçado de perda? Hill dizia que as forças invisíveis não se opõem a você, apenas reorganizam o cenário para que o plano certo aconteça. Por isso, o sinal nem sempre te empurra para frente. Às vezes te faz parar, refletir e mudar de direção.
Outro ponto que Hill enfatizava é que o sinal silencioso nunca aparece em meio à emoção negativa. Ele surge quando há entrega. Ansiedade, raiva e medo são como tempestades elétricas no campo mental. Elas geram interferência. Quando você solta, confia e respira, a frequência muda. É nesse momento que o universo fala. Não é coincidência que as melhores ideias surjam no banho, caminhando ou antes de dormir. É quando a mente relaxa e o subconsciente se manifesta. Para desenvolver essa sensibilidade, Hill sugeria o uso da autossugestão silenciosa. Não se trata de repetir frases mecanicamente, mas de impregnar a mente com uma certeza vibracional. Antes de dormir, diga mentalmente: sou guiado pelos sinais corretos, reconheço o que é para mim e ajo com sabedoria. Repita isso com emoção, como se já estivesse vivendo a verdade. Seu subconsciente começa a alinhar a percepção com essa instrução. Com o tempo, você perceberá coincidências se multiplicando, pessoas certas, mensagens inesperadas, portas que se abrem. O sinal começa a se tornar visível. Hill também falava sobre o sinal da pausa. Quando tudo está andando bem e de repente tudo para, não é castigo, é ajuste vibracional. O universo pausa para alinhar as peças que você não vê. A pressa faz você tentar empurrar o tempo. A sabedoria faz você confiar no compasso divino. Toda vez que algo estacionar, diga a si mesmo: é o silêncio antes da expansão. Essa frase muda a frequência. Em vez de resistência, você emite confiança e a energia flui novamente. Um exemplo real. Thomas Edison trabalhava há meses tentando criar a lâmpada. Todos diziam que ele fracassaria. Quando a 1000ª tentativa falhou, ele apenas sorriu e disse: agora sei 1000 formas de como não fazer. O que o guiava não era teimosia, era o sinal. Hill dizia que a persistência é a forma visível do sinal silencioso. Ele age como uma bússola, não mostra o mapa inteiro, mas sempre aponta o norte. Por isso, toda grande conquista nasce de um estado de calma e confiança, mesmo em meio ao fracasso aparente. Hill recomendava ainda o diálogo silencioso com o invisível. Ele afirmava que, ao conversar mentalmente com a inteligência infinita, o homem desenvolve um tipo de intuição precisa. Faça perguntas mentais, mas sem ansiedade. Pergunte: qual é o próximo passo? Depois, esqueça. A resposta virá de forma inesperada, em uma frase que alguém diz, em uma sincronicidade, em um sonho. Hill acreditava que essas respostas são o retorno vibracional da mente universal, confirmando que você está no caminho certo. A fé, segundo Hill, não é pensamento positivo, é sintonia espiritual. Enquanto o pensamento positivo tenta mudar o exterior, a fé muda o interior e o exterior responde. O sinal silencioso é a confirmação de que você mudou de dentro para fora. E quando isso acontece, tudo se alinha. Para viver em estado de recepção constante, Hill indicava 3 hábitos: gratidão silenciosa, visualização calma e observação consciente. A gratidão muda a vibração instantaneamente. Ela diz ao universo que você reconhece a abundância, mesmo antes de tê-la. A visualização calma cria o campo energético onde a manifestação se materializa. E a observação consciente faz você perceber o sinal quando ele chega. Quem junta esses 3 hábitos, inevitavelmente, entra no fluxo da riqueza. Hill também alertava: o sinal silencioso não é privilégio de poucos, todos o recebem. A diferença está em quem confia. Quando você sente o impulso de mudar de emprego, abrir um negócio, estudar algo novo, isso é o sinal. Ele não vem com garantias porque a fé é a própria garantia. O universo não precisa provar nada, você é que precisa se alinhar à frequência certa. Em sua pesquisa de 25 anos, Hill percebeu que a frase mais comum entre os que enriqueceram era: algo me dizia que era o momento.
Nenhum deles disse, eu tinha certeza, mas todos disseram, eu sentia. Essa é a diferença entre viver pelo raciocínio e viver pela intuição. O raciocínio observa o passado, a intuição enxerga o futuro. O sinal silencioso é o futuro tentando se comunicar com você. Há ainda um segredo que Hill raramente mencionava em público: a vibração da quietude confiante. É o estado mental em que você não espera nada e ainda assim sabe que tudo virá. É uma combinação de fé e desapego. Quando você atinge isso, o sinal se torna constante. Você não precisa procurá-lo, ele te encontra. A sincronicidade vira rotina. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você imagina um projeto e surge uma oportunidade. Nada disso é acaso, é sintonia pura. Para aplicar isso na prática, Hill recomendava um exercício chamado o Minuto de Sintonia. Uma vez por hora, pare por 60 segundos. Feche os olhos, respire e diga mentalmente: estou em sintonia com a mente divina. Tudo o que preciso saber me será revelado no tempo certo. Depois, continue o que estiver fazendo. Isso cria microajustes vibracionais que mantêm sua mente limpa e receptiva. Pequenos gestos, grandes resultados. Por fim, Hill dizia que o maior inimigo do sinal silencioso é a dúvida. A dúvida não mata a fé, ela a enfraquece. E uma fé fraca não gera vibração suficiente para manifestar. Quando você duvida, o universo pausa. Quando você confia, ele acelera. O sinal é o marcador disso. Ele te avisa, você está pronto. Por isso, quando sentir aquela calma inesperada em meio ao caos, não ignore. É o código do sucesso piscando dentro da alma. O sinal silencioso é mais que um pressentimento. É a linguagem secreta entre o Criador e a criatura. É o modo como Deus orienta seus filhos sem precisar usar palavras. É o mesmo silêncio que precedeu a criação do mundo, o mesmo silêncio que antecede a virada da sua vida. Quando aprender a reconhecê-lo, nunca mais ficará perdido. A verdadeira prosperidade não nasce do que você faz, mas do que você sente antes de agir. Tudo começa no invisível. O homem que compreende o sinal silencioso entende que a riqueza é apenas consequência da sintonia com o divino. E quando isso acontece, nada mais falta. Porque você finalmente está no fluxo certo. Feche os olhos agora. Respire. O silêncio que você sente não é vazio. É o universo falando. O tempo chegou. Aplicações profissionais, emocionais e espirituais do sinal silencioso. Quando Napoleon Hill dizia que todo homem rico aprendeu a ouvir o silêncio, ele não se referia apenas ao dinheiro, mas à harmonia entre propósito e ação. O sinal silencioso não serve apenas para acumular bens, mas para construir significado. É uma bússola divina que pode ser aplicada em 3 dimensões da vida: a profissional, a emocional e a espiritual. E quando essas 3 vibram em uníssono, a prosperidade se torna inevitável. 1. Aplicação profissional. O sinal que decide o momento certo. Na carreira e nos negócios, o sinal silencioso aparece como intuição estratégica. É aquele momento em que tudo parece confuso, mas você sente dentro de si uma certeza inexplicável de que deve agir ou esperar. Hill observou que os grandes empreendedores tinham essa sensibilidade aguçada. Eles sabiam que o tempo certo vale mais do que o esforço constante. A pressa gera desperdício, a calma gera precisão. Quando sua mente está alinhada ao sinal, você sente quando é hora de investir, mudar, recuar ou avançar. É o que Hill chamava de inteligência dirigida, a fusão entre fé e raciocínio. Um profissional comum busca respostas fora, dados, opiniões, tendências. O homem guiado pelo sinal busca dentro, sente o timing, percebe o ambiente, enxerga o invisível. É a diferença entre o trabalhador e o visionário. Um reage ao mercado, o outro antecipa.
Para aplicar isso, pratique o que Hill chamava de pausa consciente antes da decisão. Antes de qualquer escolha importante, pare por alguns minutos. Respire fundo. Silencie o raciocínio lógico e observe o que sente. Se vier paz, vá. Se vier peso, espere. O corpo é um instrumento sensível da alma. Ele reconhece o sinal antes da mente compreender. As grandes fortunas não foram criadas por quem agiu mais rápido, mas por quem agiu no momento exato em que o universo se alinhou. Outra aplicação prática. Substitua o medo da mudança por curiosidade. O medo fecha os ouvidos espirituais. A curiosidade os abre. Hill dizia que a prosperidade gosta de mentes curiosas, porque elas vibram em expansão. Quando algo novo surge, um projeto, um contato, uma oportunidade, não pergunte, será que é seguro? Pergunte, será que é um sinal? Essa mudança simples de pergunta altera toda a frequência mental e abre portas invisíveis. 2. Aplicação emocional. O sinal que cura e reequilibra. Em nível emocional, o sinal silencioso atua como um farol de cura. Ele se manifesta quando você está prestes a repetir um padrão antigo, a escolher com base no medo ou na carência. Surge como um incômodo sutil, uma voz interior dizendo, não vá por aí. Hill via isso como um mecanismo de autoproteção da mente superior. Muitos chamam de intuição, mas é mais profundo. É o seu eu espiritual interferindo antes que a mente racional te sabote. Nas relações, esse sinal é o que te faz sentir paz mesmo sem razão aparente e desconforto, mesmo que tudo pareça perfeito. Ele não mente. Quando você ignora esse sentimento e força uma conexão, um negócio ou uma parceria, paga o preço depois. Hill dizia que todo fracasso emocional começa quando o homem escolhe o barulho do ego em vez do silêncio da alma. Para usar o sinal emocionalmente, desenvolva o hábito da autoescuta emocional. Pergunte a si mesmo antes de qualquer decisão. O que estou sentindo agora é paz ou ansiedade? A resposta é imediata. A paz é o selo do divino. A ansiedade é o ruído do medo. Quando começar a ouvir a si mesmo nesse nível, vai perceber que o sinal não só mostra o caminho da prosperidade, mas também o da libertação emocional. Você deixará de buscar aprovação e passará a buscar vibração. Deixará de mendigar amor e passará a irradiá-lo. Emoções equilibradas são como antenas limpas. Uma mente emocionalmente poluída não capta o sinal certo. Por isso, Hill falava tanto em domínio da mente. Ele sabia que a desordem emocional é a principal causa da pobreza. O homem que vive reagindo ao que sente perde o foco e se desconecta da inteligência infinita. Já aquele que sente, compreende e transforma o sentimento em consciência se torna imbatível. O segredo é usar cada emoção como um radar. Se algo dói, aprenda. Se algo traz paz, aprofunde. 3. Aplicação espiritual. O sinal que te liga à fonte. No plano espiritual, o sinal silencioso é a ponte entre o homem e Deus. Ele não aparece em meio ao barulho, mas na serenidade. É o instante em que sua mente cessa o ruído e o divino encontra espaço para falar. Hill dizia que o sinal é a forma mais pura de oração respondida. Não vem com palavras, vem com direção. Ele acreditava que o verdadeiro propósito da prosperidade é servir, expandir e criar em sintonia com a mente universal. A prática mais poderosa para fortalecer essa conexão é o silêncio intencional. Reserve um momento do dia para não pedir nada, não agradecer nada, apenas ouvir. Imagine que Deus está prestes a te dar uma instrução e o silêncio é o canal. Essa atitude muda tudo. A paz que surge é o sinal. Essa paz é a assinatura vibracional de Deus dizendo, estou aqui. Hill também recomendava escrever seus pensamentos após esses momentos.
As primeiras linhas podem parecer confusas, mas logo as ideias ganham coerência. Isso acontece porque o subconsciente começa a traduzir em palavras as vibrações que recebeu. Muitas das invenções e decisões mais prósperas da história nasceram dessa escuta silenciosa. Outro ponto espiritual essencial é a confiança no tempo divino. O sinal nem sempre indica ação imediata. Às vezes, é apenas um aviso para esperar. Deus trabalha em frequências diferentes da pressa humana. O homem que tenta apressar o plano divino perde o alinhamento. Quando o sinal vier acompanhado de calma, saiba, o universo ainda está preparando o cenário. Quando vier com impulso, haja sem hesitar. O discernimento entre esses dois estados é o verdadeiro dom espiritual. 4. A síntese. Prosperar é ouvir. Quando a mente profissional, o coração emocional e a alma espiritual se alinham ao mesmo sinal, surge um fenômeno: a prosperidade sem esforço. É o estado de fluxo total. Você age com precisão, sente com equilíbrio e ora com consciência. Tudo o que faz vibra em coerência. O dinheiro se torna consequência, não objetivo. Hill dizia que esse é o ponto em que o homem deixa de perseguir e passa a atrair. Profissionalmente, isso se traduz em decisões assertivas e oportunidades contínuas. Emocionalmente, vira paz duradoura. Espiritualmente, torna-se comunhão com o Criador. É a tríplice harmonia que transforma o trabalho em missão, o dinheiro em ferramenta e a vida em testemunho. Para manter essa harmonia, adote 3 atitudes diárias simples e poderosas. Silêncio intencional pela manhã. Antes de qualquer tarefa, fique 5 minutos apenas respirando e ouvindo. Isso alinha sua frequência com o sinal certo. Gratidão observadora ao longo do dia. Sempre que algo der certo ou parecer errado, diga mentalmente: isso também é um sinal. A gratidão reforça o vínculo vibracional. Entrega total antes de dormir. Feche os olhos e diga: hoje ouvi o que precisava. Amanhã ouvirei ainda mais. Isso programa o subconsciente para manter o canal aberto durante o sono. Com o tempo, você notará um padrão. Quanto mais escuta o silêncio, mais a vida fala contigo. As coisas começam a fluir. Pessoas certas aparecem. Obstáculos se dissolvem. Ideias prosperam. Não é milagre, é sintonia. O sinal silencioso não muda o mundo ao seu redor. Muda o mundo dentro de você e o resto responde. 5. A recompensa. Paz e propósito. Hill afirmava que a maior recompensa do homem que aprende a ouvir o sinal não é o dinheiro, mas a serenidade. A paz que antecede cada conquista, a certeza silenciosa de que está no caminho certo, o descanso da alma que confia. Essa é a verdadeira riqueza. Quando você chega a esse ponto, não precisa provar nada ao mundo. Sua vibração já é prova suficiente. Os ricos que Hill estudou não se destacavam apenas pela fortuna, mas pela energia. Eles tinham uma presença tranquila, uma confiança sem arrogância, uma luz discreta. Era o reflexo do sinal silencioso dentro deles. Quando o homem vibra nesse nível, sua vida se torna um ímã de bênçãos. Ele não precisa correr atrás, porque o universo corre ao encontro. 6. A conclusão. O sinal está dentro. Tudo o que você busca já está tentando te encontrar. O sinal silencioso é o ponto de encontro entre o que você deseja e o que o universo quer te dar. Hill observou esse padrão em todos que alcançaram o sucesso. Um momento de calma antes da virada. É nesse instante que Deus sussurra e quem ouve transforma a própria vida. Aplique isso em tudo o que fizer. Nos negócios, ouça antes de decidir. No amor, sinta antes de reagir. Na fé, confie antes de entender. A cada respiração, o universo te envia sinais. Pequenos, sutis, mas poderosos. Eles não vêm para confundir, mas para confirmar.
Quando aprender a reconhecê-los, perceberá que nunca esteve sozinho. A mente de Hill compreendeu o segredo que a maioria ignora. A prosperidade começa quando o homem se cala por dentro e permite que o divino fale. O sinal silencioso não é um evento, é um estado. Ele está agora aqui, esperando que você finalmente pare de buscar fora o que sempre vibrou dentro. A ciência espiritual do sinal silencioso e o caminho da manifestação total. Há um ponto em que a fé deixa de ser crença e se torna ciência. É o ponto em que o homem percebe que o invisível obedece a leis tão exatas quanto a gravidade. Napoleon Hill entendeu isso quando passou décadas entrevistando aqueles que transformaram simples ideias em impérios. Ele notou algo que ninguém via. Todos, sem exceção, recebiam um mesmo tipo de impulso interno antes da virada. Não era coincidência, era o sinal silencioso, uma força real, repetitiva e mensurável, agindo em cada mente aberta à inspiração. Hill dizia que esse sinal é o momento de vibração criadora, o instante em que o desejo humano e a mente divina entram em harmonia. Nada acontece antes dele, nenhum milagre financeiro, nenhuma transformação, nenhuma ideia iluminada. O sinal é o código inicial da criação. Mas para percebê-lo, a mente precisa estar sintonizada, e é aqui que quase todos falham. O homem comum vive preso às vozes externas, mas a fortuna fala por dentro. O sinal nunca grita, apenas vibra, e apenas quem acalma o próprio mundo interior consegue ouvi-lo. Essa força não é mística, é vibracional. O sinal é energia em forma de intuição. Quando você pensa intensamente em algo com emoção verdadeira, cria uma frequência que atravessa o campo invisível. Essa energia ressoa no que Hill chamava de inteligência infinita, o plano onde todas as ideias já existem. Se sua vibração é clara e constante, uma resposta volta para você. Essa resposta é o sinal. Pode vir como uma calma súbita, um insight, um sonho ou uma coincidência impossível de ignorar. O universo nunca deixa sem resposta quem vibra com fé e persistência. Mas há um detalhe crucial. O sinal não vem enquanto você implora, ele vem quando você confia. A súplica é ruído, a fé é sintonia. Hill dizia que Deus não age sob pressão emocional, mas sob alinhamento mental. Quando você pede desesperadamente, está vibrando na falta. Quando agradece antecipadamente, está vibrando na posse. O sinal surge nesse exato ponto de gratidão silenciosa, quando você sabe que já é, mesmo antes de ver. Para entender isso, imagine o rádio novamente. O universo é a estação transmissora. Ele emite infinitas frequências, de amor, de abundância, de oportunidades. Sua mente é o receptor. Se você está cheio de medo, inveja ou dúvida, está sintonizado em estática. Nada chega com clareza. Mas se acalma, respira e confia, o ruído desaparece. De repente, a mensagem surge. Não é magia, é correspondência vibracional. O sinal é a confirmação de que sua mente entrou em fase com o divino. Hill viu esse padrão em gigantes como Ford, Edison, Carnegie, Rockefeller. Nenhum deles chamava isso de sinal, mas todos o descreviam igual. Ford dizia, eu apenas sabia. Edison afirmava, as ideias vinham enquanto eu descansava. Carnegie falava de uma voz interna que não erra. Todos descreviam o mesmo fenômeno. Todos ouviram o sinal antes da riqueza. E todos obedeceram. A ciência moderna começa a confirmar o que Hill já sabia intuitivamente. Estudos sobre frequência cerebral mostram que momentos de insight ocorrem quando o cérebro entra em estado alfa, uma faixa entre o sono e a vigília, onde a mente racional desacelera e o subconsciente se manifesta. É o estado do silêncio criador. É ali que o sinal chega. Não é coincidência que as maiores ideias da humanidade nasceram em pausas, meditações, caminhadas solitárias, sonhos.
O silêncio é o portal do milagre. Mas como aplicar isso na vida prática? Hill deixou um mapa mental. Primeiro, defina com clareza o que você quer. O universo responde à precisão, não à confusão. Diga: quero alcançar X até tal data, ajudando pessoas de tal forma. Escreva isso, sinta isso, visualize isso e em seguida entre em silêncio. Feche os olhos e repita mentalmente: mostra-me o próximo passo. Não force respostas, apenas confie. Em algum momento, horas, dias ou semanas, algo virá. E quando vier, haja sem hesitar. Essa é a ciência espiritual da ação inspirada. Hill chamava esse processo de transmutação do desejo. O desejo é energia bruta. O sinal é a forma refinada dela. Quando você deseja algo profundamente, aciona forças invisíveis. Mas se o desejo for impuro, baseado em medo, ganância ou fuga, o sinal se distorce. Por isso, Hill sempre associava riqueza à fé e propósito. A vibração mais pura é a do serviço. Quando o desejo de prosperar inclui o desejo de servir, o universo responde com precisão cirúrgica. Ele também dizia que o silêncio é o verdadeiro laboratório da mente. É nele que as ideias se organizam, que o subconsciente conecta informações, que a fé se solidifica. O homem que foge do silêncio foge da própria sabedoria. Por isso, Hill incentivava a prática diária da contemplação. Ele acreditava que a mente humana é um instrumento elétrico e que o pensamento é a faísca divina. Cada pensamento persistente gera uma corrente vibratória. Essa corrente atrai experiências correspondentes. Quando você entra em silêncio e pensa com intenção, cria uma onda limpa, poderosa e dirigida. O sinal silencioso é o retorno dessa onda. A vida de Hill foi cheia de exemplos. Quando ele enfrentou falência, solidão e dúvidas, relatou que uma noite, em meio à angústia, sentou-se em silêncio absoluto e ouviu dentro de si: volte a ensinar o que você aprendeu. Ele obedeceu, e disso nasceu a lei do triunfo, e depois pense e enriqueça. Cada recomeço de sua vida começou com um sinal silencioso. Ele entendia que Deus fala em códigos sutis, e quem aprende a decifrá-los domina a arte da criação. Esse domínio não é privilégio espiritual de poucos, é uma habilidade treinável. Hill dizia que a fé é um músculo mental, e quanto mais você a exercita, mais o sinal se torna audível. No início, parece imaginação, depois se torna certeza. Por isso, ele recomendava o exercício da visualização vibracional. Feche os olhos, imagine o resultado desejado como se já existisse e mantenha o sentimento por alguns minutos em silêncio. O silêncio é o cimento que fixa a imagem no subconsciente. E o subconsciente é o construtor invisível da realidade. O sinal também pode vir como desconforto. Hill observou que antes de um salto financeiro, emocional ou espiritual, o universo cria instabilidade. É o silêncio com ruído. Parece contradição, mas é assim que o plano divino reorganiza o cenário. Se tudo parece dar errado, é porque você está sendo reposicionado. A vibração antiga está se dissolvendo para que a nova entre. O problema é que o homem impaciente tenta consertar o que o universo está desmontando. Ele interfere no processo e perde o sinal. Hill dizia: quando nada parece acontecer, é aí que tudo está se movendo. A prática, portanto, é confiar. Confiança é fé em movimento. Quando o sinal chega, ele exige ação. Fé sem ação é desejo morto, mas ação sem fé é esforço cego. O equilíbrio é ouvir e agir. Hill chamava isso de movimento consciente com o invisível. Você faz a sua parte e deixa o universo fazer o resto. E o universo sempre faz. Há uma lei invisível que rege o sinal. A lei da correspondência. Tudo o que está dentro se reflete fora.
O sinal é o reflexo do seu estado interno. Se sua mente vibra em medo, você receberá sinais de perigo. Se vibra em confiança, receberá sinais de oportunidade. Se vibra em gratidão, receberá sinais de multiplicação. Por isso, antes de tentar ouvir o universo, é preciso limpar o canal. Medo, raiva e inveja são estática espiritual. A fé é o som puro. Hill também falava sobre o poder do silêncio coletivo. Ele acreditava que quando duas ou mais pessoas se reúnem em sintonia mental e emocional, uma terceira mente nasce, a mente mestra. Essa mente capta o sinal em intensidade ampliada. É por isso que grandes grupos de oração, empresas visionárias e parcerias de propósito produzem resultados tão acima da média. O sinal silencioso flui mais forte onde há unidade vibracional. Em termos espirituais, o sinal é a linguagem entre o Criador e a criação. É o modo como Deus conduz sem forçar. Ele nunca impõe, apenas inspira. E a inspiração é o sopro do Espírito. Quando você age inspirado, está literalmente agindo sob orientação divina. O resultado é leve, rápido e multiplicador. Hill dizia que o homem que age sob o sinal não precisa empurrar o tempo, porque o tempo se inclina a seu favor. Mas o sinal também é teste. Ele avalia se você realmente confia. Muitas vezes, ele se manifesta pedindo algo que parece ilógico, uma mudança, um risco, uma entrega. E se você hesita, ele desaparece. A oportunidade passa disfarçada de incerteza. Hill chamava isso de momento da prova vibracional. O universo pergunta: você acredita o suficiente para agir? Quem responde com medo, volta ao ponto de partida. Quem responde com fé, atravessa o portal. Essa travessia não é mágica, é disciplinada, requer prática mental diária. Hill recomendava 3 exercícios simples e profundos. Silêncio matinal, acordar e ouvir antes de falar. Nesse estado, a mente ainda está conectada ao subconsciente e os sinais são mais claros. Diálogo mental construtivo. Durante o dia, substituir o pensamento "não vai dar certo" por "tudo está se alinhando para mim". Essa mudança contínua de padrão mantém a vibração limpa. Revisão noturna. Antes de dormir, relembrar o dia e agradecer pelos sinais recebidos, mesmo que ainda não entenda o significado. Agradecer é confirmar a fé. Esses 3 hábitos criam uma mente magnética. E uma mente magnética atrai prosperidade inevitavelmente. Hill dizia que a riqueza começa no silêncio, se constrói na fé e se mantém na gratidão. O sinal silencioso também tem um papel emocional profundo. Ele ensina desapego. Muitas vezes, Deus retira algo não como punição, mas como ajuste vibracional. O homem preso ao passado não ouve o futuro. Por isso, o silêncio às vezes vem acompanhado de perda. É o vazio necessário para o novo som surgir. Quando tudo se cala ao redor, entenda: o universo está afinando sua frequência. A mente humana tem dificuldade em compreender o tempo divino, quer resultado imediato. Mas o sinal opera no ritmo da eternidade. Hill dizia que o tempo é apenas o intervalo entre o desejo e a fé completa. Quanto mais você confia, menor o intervalo. Quando a fé é total, o sinal e o resultado se tornam o mesmo fenômeno. É possível treinar a percepção desse ponto. Experimente isso. Feche os olhos, pense em algo que deseja e observe o que sente. Se houver ansiedade, você ainda está vibrando em falta. Se houver calma, o sinal já chegou. A calma é a prova invisível da manifestação iminente. Hill afirmava que a emoção de paz é o selo de aprovação de Deus. O sinal silencioso também se manifesta em números, palavras, encontros e sincronicidades. Nada é acaso quando a mente está desperta. Se algo se repete, um número, uma frase, um nome, observe. O universo fala por símbolos porque é linguagem universal.
Hill dizia que o sábio lê os sinais da vida como o navegante lê as estrelas. Ele não precisa saber tudo, basta reconhecer o brilho certo. A fé é o olhar que enxerga o invisível. O sinal é o som que confirma o visível. Juntos, formam a trilha da abundância. Quando você aprende a confiar, começa a viver em estado de milagres diários. Pequenos acontecimentos se encadeiam de forma tão perfeita que até o impossível parece natural. É a vida respondendo à sua nova vibração. Mas Hill alertava: o sinal é sagrado, não duvide dele. Cada vez que você desconfia, a energia se dispersa. A dúvida é a negação do poder divino em ação. É como desligar o rádio no meio da transmissão. A fé mantém o canal aberto. Com o tempo, o sinal deixa de ser evento e se torna estado. Você não o busca, você o é. Sua mente e o universo entram em fusão constante. O silêncio se torna conforto, não vazio. Você age sem pressa, fala com propósito, dorme em paz. A abundância flui sem esforço, porque o esforço foi substituído por alinhamento. Napoleon Hill dizia que o homem que aprendeu a ouvir o silêncio pode conversar com Deus em qualquer lugar. Essa é a definição suprema de prosperidade. Não é ter mais, é ser mais consciente. É viver sabendo que tudo conspira a seu favor, mesmo quando parece o contrário. Então agora respire. Feche os olhos por um instante e sinta. O ar que entra é vida. A vida é energia e a energia é vibração. No exato momento em que você lê estas palavras, há um sinal tentando se comunicar com você. Ele não está fora, está dentro. Ele pede apenas uma coisa: silêncio e fé. Você não precisa correr atrás da prosperidade, precisa ouvi-la. Ela já está te chamando pelo nome, no idioma mais antigo do universo: o silêncio. E quando esse silêncio se tornar confortável, quando sua mente parar de exigir provas, quando o seu coração finalmente descansar na certeza, algo extraordinário acontecerá. Ideias virão, pessoas aparecerão, portas se abrirão, e você perceberá com um sorriso que tudo começou naquele instante em que decidiu ouvir e não mais gritar. Esse é o segredo de todos os que ficaram ricos e o maior ensinamento de Napoleon Hill: a mente em silêncio é a voz de Deus manifestando prosperidade.